Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, nesse videozinho aí, nessa resolução da questão do PISM-2, ela é uma questão que não tem nada assim de tão especial, né, como uma questão como um todo, porém, ela vai abordar um pouco de impactos ambientais. E aí que costuma ser um problema. Por quê? Ele vai exigir que você saiba e conheça um pouco desses poluentes, um pouquinho de química ambiental. Normalmente esse tema ele é distribuído ao longo do que a gente vai falando, principalmente lá no primeiro ano, com as funções inorgânicas. Então a questão como um todo, ela não é de grandes desafios, não é uma questão de nível alto. O problema é que ela cobra alguns conceitos que você já viu há muito tempo. E pode ser que você não tenha visto. De novo, ou não deu muita atenção, porque passa um pouco batido. Apesar também de ser discutido em outros temas, como por exemplo, geografia é um dos temas que fala um pouco disso. Então, galera, vamos falar um pouquinho de química ambiental aqui. Eu vou aproveitar, vou dar uma pegada em outros problemas ambientais ali, né, outras coisas atmosféricas que não são necessariamente dessa questão. Então, eu vou pegar e fazer uma pequena apanhado, discutir com você um pouquinho sobre isso, para que você possa, né, se preparar. Eu sempre falo isso aqui, né, galera, que eu não estou preocupado em dar gabarito. Gabarito você acha aí no site do FJF mesmo, sai fácil. Eu quero resolver a questão com você e quero te ensinar, aproveitar a questão para fazer uma revisão do tema e também que você possa aprender a ler e interpretar umas questões e fazer a prova do PISM. E o que você precisa fazer para poder garantir o aprendizado, jovem? Você precisa vir aqui, ó, e deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. É o seu like, jovem, e o seu comentário que vai garantir a fixação desse conteúdo. Brincadeira, pessoal, é assistir a resolução e fazer a questão que vai, mas o seu comentário e o seu like diz pro YouTube que o vídeo é legal, que o vídeo tá maneiro, e ele distribui para mais pessoas e dá um retorno para mim. Pô, é mó legal ver quando alguém comenta, quando alguém faz um comentário, né, curte um vídeo, porque aí eu sei que tá ajudando o pessoal. Beleza? Jovens, fica por aqui então, que você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, consagrado, o que nós temos aqui nessa questão. Jovem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para facilitar a leitura, porque na minha idade, pessoal, a vista já não vai mais. Eu já uso o celular igual o pai e mãe, luz no 120%, a letra extra grande, sabe? Você consegue digitar uma palavra na tela inteira se o celular estiver na horizontal. Então, olha só, a questãozinha 9, ele fala assim, ó. Analise as reações químicas de alguns óxidos presentes na atmosfera e marque a alternativa que descreve qual o processo de poluição ambiental elas estão correlacionadas, ou melhor, eles estão correlacionados. Não elas mesmo, né? Achei que eu estava falando dos óxidos. Tudo bem. Então ele quer saber ali qual é o problema ambiental que esses caras vão estar correlacionados. Quando a gente dá uma conferida aqui, a gente tem o dióxido de nitrogênio com água, formando ácido nítrico e ácido nitroso. A gente tem o dióxido de carbono, com água formando o ácido carbônico. A gente tem o dióxido de enxofre com água formando ácido sulfuroso. Então, a princípio, pessoal, já é uma questão que você consegue desembolar rápido, não é? Foi formado várias espécies ácidas aqui, não é? Que tipo de problema que vai intensificar na atmosfera? Espécie ácida vai intensificar o problema da chuva ácida. A questão é que algumas pessoas podem ter outras dúvidas por conta se essas espécies vão destruir a camada de ozônio ou se vão intensificar o efeito estufa. Então o pessoal costuma misturar um pouco e ficar um pouco inseguro do que está acontecendo, até mesmo pelo que o enunciado fala. Analise as reações químicas de alguns óxidos. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele é um problema por efeito estufa. Só que ele está falando, né, para você marcar a alternativa que descreve o processo que a poluição ambiental está relacionado, mas essas reações que estão aqui, os produtos dessas reações que vão causar o problema ambiental. Então, essa pergunta, já trouxeram essa pergunta para mim em sala de aula, mas o CO2 não tem a ver, por exemplo, com o efeito estufa? Tem, mas ele está falando do produto dessas reações, por isso que ele colocou essas reações aqui e os seus respectivos produtos. Ele está falando, são dessas espécies. Então, galera, o que eu trouxe aqui para a gente trocar uma ideia e eu fazer um apanhado com você antes de eu te dar o gabarito, que já está bem encaminhado, né? Olha só, quero destacar com você aqui, né, as faixas que a gente tem aqui da nossa atmosfera. A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. O que eu quero que você perceba?
Dá uma olhadinha aqui, ó. O ozônio, ele se encontra na estratosfera. Então, o problema da camada de ozônio, ele não partilha da região onde a gente tem efeito estufa, que olha só, CO2, e fenômenos atmosféricos, como por exemplo, a chuva. Então, quando você dá uma olhadinha nessa imagem, até dei um zoom aqui, perceba que são coisas diferentes. A camada de ozônio, onde o ozônio está situado, não é a mesma região em que tem chuva, em que tem efeito estufa, né? Você está vendo até o desenhozinho da nuvem. Os fenômenos atmosféricos acontecem na troposfera, né? Entre 10 e 16 quilômetros de altitude, enquanto o ozônio está em uma altitude diferente. Então, a primeira coisa, separe esses fenômenos. O que o ozônio faz? O ozônio filtra, ó, radiação solar. Ela vem, parte é filtrada, antes mesmo de chegar na camada de ozônio, parte é filtrada ainda na camada de ozônio. Então, né, destruir o ozônio é um problema, porque você está perdendo a sua proteção. Aqui, pessoal, em momento algum, a gente está vendo reação de destruição do ozônio. Nem tem ozônio nessas equações. Então, não tem nada a ver com camada de ozônio. O muito comum quando fala de ozônio é os CFCs, né? Aqueles gases aerosóis e etc. Eles são muito envolvidos na detonação aí da camada de ozônio. Então, ali não tem nada a ver. Não tem o CFC, que é o principal, não é o único, mas é o principal, e nem está falando de ozônio em nenhuma das equações. Então, camada de ozônio a gente deixa quieto. Não tem nada rolando ali. Bom, inversão térmica, pessoal, vocês vão lembrar disso lá da geografia. Ela não tem muito a ver com essas reações químicas que a gente está falando aqui, não é? Não tem essa pegada. Ficamos aqui com efeito estufa, chuva ácida e aquecimento global. Então, efeito estufa está muito correlacionado com o aquecimento global. Tem que ter cuidado, porque se for o efeito estufa, se esses caras estiverem relacionados com o efeito estufa, eles vão estar envolvidos com o aquecimento global. Mas vamos dar uma olhada aqui agora? Então, ó, já descartei a estratosfera e descartei o ozônio, porque não tem nada a ver com a questão, e eu já mostrei para você que eles estão em regiões do espaço diferentes. O que o efeito estufa faz, pessoal? Como o nome diz, né, ele é uma estufa. Ele é natural para o nosso planeta. Quando o Sol manda radiação para a gente, parte da radiação é filtrada. Tá ela aqui, ó, né, o que seria a nossa camada de ozônio, por exemplo, já filtra isso aqui e já retira parte do calor. A outra parte, ela chega pra gente. Ok, nós fazemos o uso dela. O uso como? Ela aquece, né? Os prédios, você sai no asfalto, né? O asfalto está quente, os prédios estão quentes e esse calor está sendo devolvido para o espaço, que é o que representa essa seta aqui. Ó. Ele vem. Parte desse calor que foi mandado embora para o espaço fica retido na nossa aí, né, no nosso efeito estufa, que ele é natural, tá, pessoal? E parte é mandada embora. Qual que é o problema? O efeito estufa é necessário? Sim, ele é necessário, porque sem ele, toda a radiação iria embora e a Terra teria temperaturas muito baixas, seriam mudanças muito drásticas, né? O Sol foi embora, o calor é perdido, a temperatura desce muito. Aí a condição de vida na Terra ficaria muito difícil. Então, o efeito estufa, ele é natural e ele é necessário para que aconteça a vida na Terra. O problema é a intensificação. Quando você gera grande quantidade dos gases que intensificam o efeito estufa, por exemplo, né, muito batido aí, CO2, por conta de combustível fóssil, quando aumenta a concentração dele, você está retendo cada vez mais radiação. Então, parte dessa radiação, por exemplo, que iria embora, ela não vai embora e ela fica também retida. Então, a quantidade de radiação retida aumenta, a quantidade de calor aumenta e você intensificou o efeito estufa. Então, você acaba causando o chamado aquecimento global. Então, o efeito estufa ele é necessário para a vida na Terra, ele é fundamental. O problema é a sua intensificação. E aí, a gente descarta o efeito estufa, por quê? O CO2 é um dos principais, existem outros gases, né? O metano, por exemplo, é um gás que intensifica bastante o efeito estufa. Só qual que é o detalhe? Aqui ele está falando dos produtos, não é? Ele não está discutindo esse gás, o que ele pode causar. Então, se eu não estou falando de efeito estufa, eu também não estou falando de aquecimento global. Como a gente já tinha previsto, chuva ácida. Mas, Arthur, o que é a chuva ácida? Então, vamos lá, que é o que ficou faltando. A chuva, pessoal, normal, né, numa região com pouca poluição ali, ela já é um pouquinho ácida, tá? Por quê?
ela já tem muito ácido carbônico nela. O próprio CO2 da atmosfera, que é um oxiácido, ele reage com a água e ele vai formar ácido carbônico. Então a chuva já é levemente ácida. Qual que é o problema? O problema, pessoal, é lançar na atmosfera excesso de óxidos ácidos, que é exatamente isso que a questão falou pra gente. Olha só, NO2, SO2. Então, quando a gente lança através aqui, por exemplo, você está vendo, né? Tem indústrias que estão lançando mais CO2, que estão lançando gases como NO2, que lançam, por exemplo, o SO2, como a questão disse, ou o próprio SO3, são óxidos ácidos. Mas, Arthur, como é que eu sei que isso é um óxido ácido? Óxido é um composto binário com oxigênio. E aqui, ó, ele é formado por um ametal com um NOx maior ou igual a 4. Então, essa é a dica para você saber que esse óxido ele é ácido. Pode ter oxiácido com metal? Pode. Não é muito comum, mas pode. A maioria das vezes é um ametal com carga maior ou igual a 4. Aqui no caso, né, é 4. Aqui no caso é 6. Então, a carga aqui é 6, aqui é 4. Aqui também é mais 4. Então, esses óxidos intensificados por indústria, queima do combustível fóssil, petróleo aí, que libera espécies sulfonadas também, eles acabam formando uma quantidade de ácidos na atmosfera que não deveriam estar presentes, né? O ser humano que está intensificando esse problema. E aí, galera, o pH desce muito mais do que 5,6, que é o normal, e aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, quando a gente fala chuva ácida, muita gente tem aquele negócio, eu vou andar, vou atravessar onde tem chuva ácida, vai cair em mim, vai fazer uma ferida, eu vou morrer se eu atravessar. Não, não é isso. Mas quando você tem regiões, por exemplo, lagos, se você já criou um peixinho alguma vez na vida, você sabe como é que é criar peixinho, não é? Peixinho, se a temperatura da água subiu demais, ele morre. Se desceu demais, ele morre. Se der comida demais, ele morre. Se der comida de menos, ele morre. O pH é um fator também que causa isso. Variações muito bruscas no pH, para baixo ou para cima, nesse caso para baixo, porque a chuva é ácida, vai levar à morte desses peixes. A vegetação também sofre muito com isso. Então, esse é um problema da chuva ácida, que era o que a questão estava falando com a gente, não é? Não era uma questão difícil, mas eu aproveitei aqui para poder fazer uma pegada de conteúdo e te dar um toque aí do ponto de vista de química para esses problemas ambientais. Eu vou aproveitar, vou deixar aqui em cima para você, jovem, o convite para você ir lá no meu Instagram, porque lá, pessoal, eu faço um trabalhinho em paralelo. Lá eu divulgo meme, é claro, é importante a gente rir. Divulgo também vídeos de experimentos, aquelas coisas que a gente gostaria de ver em sala de aula, né? Explosão, fogo, raio laser, umas paradas desse tipo. Tem lá, tudo explicadinho o que é. Tem desafio, toda semana tem um desafio, um quiz para você testar o seu conhecimento. Tem mapas mentais, tem resumo, tem dica de estudo. Então é um trabalho em paralelo. Fica aqui o conselho, a dica para você ir lá. Eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai encontrar. Não deixa de vir aqui marcar o seu like se esse vídeo te ajudou, deixar um comentário, beleza? Jovens, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!